Dosagem normal, às vezes ela faz um dano ali grande ali para então você está disposto a pagar esse tipo você está você tem conhecimento disso, você está disposto a pagar só para estar se sentindo bem e não, nem ter o shape assim. Às vezes tem um shape ali que o cara ali com menos de 95, de 100 quilos, menos de 100, batendo no peito ali, o cara com um shape bem mediano, batendo no peito, estou me sentindo muito bem. Beleza, né? Aí cada um com seu cada um. Mas saiba que você vai pagar o preço igual do cara, você tendo shape, não tendo 50 de braço, tendo 70 de coxa, tendo BF de 7, você tendo um shape de Mr. Olympia, de Classic Physique, você tendo ou não, se você usando uma dosagem parecida com a dos caras, você tendo shape ou não, você tem uma grande possibilidade ali, é uma roleta russa, como eu falei para vocês, mas você tem uma grande possibilidade de estar correndo ali o mesmo o risco que os caras correm com ou sem shape. Então, se for só para me sentir bem, eu usar 150 miligramas por semana. Agora, se é para ter um shape, para querer ser competitivo aí nos anos que me restam, ali posso estar fazendo ali uma utilização de um pouco mais. Então, pessoal, hoje, agora eu vou falar hoje, se eu fosse fazer uma... Isso depende também de categoria, tá, pessoal? Se eu... Esse é um assunto que eu vou falar mais pra frente, mas, por exemplo, se eu estiver... Vou falar aqui dois cenários. Se eu estou almejando ali, esse ano eu competi na heavyweight, certo? Só que eu não fiz uma preparação de heavyweight, eu fiz uma preparação para pensando no fisiculturismo clássico, só que faltando uma semana eu estava me sentindo, estava legal, eu achei que o físico estava bom, estava competitivo, só que eu estava com 8, 9 quilos a mais do limite que eu ia ter que pesar no fisiculturismo clássico. Então eu falei, então vai, então eu vou onde cair, a categoria que der deu. Então eu fui na heavyweight, no Campeonato de Estreantes e no Campeonato Paulista, e acabei sendo campeão nas duas. Então o que acontece? Já no brasileiro e no Mister Universo, ali, apesar de eu ter ficado muito doente, mas daí o nível já, a régua já subiu um pouco mais, né? O caldo engrossou, então eu acabei não indo bem, mas também o físico piorou bastante ali por causa do problema que eu tive. Não sei se eu tivesse. Porque assim, além de eu não ter melhorado, eu piorei, né? Então se eu tivesse uma saúde um pouco melhor, né? E não foi nada assim relacionado aos hormônios, foi coisa de sinusite muito forte, intoxicações alimentares por alimentos ali contaminados. Então, e não foi uma, foram 6, né, intoxicações. Então o físico sofreu intoxicação praticamente na véspera de uma viagem para o Campeonato Brasileiro. Então foram no backstage do Mister Universo, eu não estava quase aguentando ficar em pé assim. Tava saindo tava sendo aliens de dentro do meu nariz, assim, coisa que eu falei, meu, que negócio é esse? Acho que eu não tenho, acho que eu não vou ter mais secreção, para não falar outro nome, mais nojento, acho que eu não vou ter secreção nasal ali, acho que nos próximos 5 anos acho que eu tô de boa, de tanta coisa que saiu que tinha dentro. Acho que eu fiquei uns 2 quilos mais leve, de tanta coisa que saiu de dentro do meu nariz, naquelas semanas ali. Então foram várias semanas assim, com crises assim. Então deu bastante azar. Então, só falando, então, mas assim, a minha preparação foi voltada. Então, a minha utilização de hormônios ali, em boa parte dessa preparação, foi uma utilização um pouco mais leve. Dei uma pesadinha ali algumas vezes só para fazer alguns testes, mas de uma maneira geral foi bem branda, porque eu não fiz culturismo clássico, eu já não é tão fácil mais para mim bater esses 90 quilos, que é o peso que eu preciso. Eu consigo, mas já não é tão fácil, eu tenho que me ralar um pouquinho. Só que eu tinha uma estratégia de estar baixando o peso depois do Campeonato Paulista e ir baixando meu peso até encaixar na minha categoria nos campeonatos mais próximos. Mas aí retendo líquido, doente e tal, sem treinar. Então o peso não baixou, né? Então, aí o que aconteceu? Eu tive que ir na categoria. Agora, se eu, por exemplo, mas que ponto que eu quero chegar? Se eu fosse fazer uma preparação para ser um heavyweight, ou se eu vier a fazer uma preparação agora, depende da estratégia da categoria. Se eu for pretender ali continuar numa categoria pesada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma utilização mais alta de alguns hormônios, óbvio, mas diferente do que eu fosse fazer numa categoria mais leve, de um Classic Bodybuilding. Classic Bodybuilding não é Classic Physique, tá, pessoal? Classic Physique os caras são enormes, principalmente os da NPC. Então, o que acontece? Então, o que eu penso a respeito disso? Se eu precisasse correr atrás de muito volume, além de ter que comer mais, além de ter que me esforçar mais nos treinos, ia ter que fazer tudo isso como uma grande prioridade, seria aceitável no ponto de vista de um atleta, né, que faz o menos pior, né, que a gente tem meio problema, né? Todo atleta não é muito normal das ideias, mas o que acontece? Do ponto de vista da performance, do esporte, não pensando em saúde,
Não pensando em qualidade de vida, o que acontece? Se eu fosse pretender ser um heavyweight, o que eu ia fazer? Continuar na heavyweight, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um consumo, uma utilização maior. O que eu gostaria de... Eu acredito, essa ideia do Milos eu acho muito coerente. Eu acho que entre 650, passando de 650 miligramas, de 500 para 700, eu já acho que você tem uma melhorazinha ali. Você tem uma melhorazinha na parte da performance ali, visual, que dá pra, que é legal, dá para aceitar. De 750 para 1 grama, eu já não vejo ali tanto benefício. Você tem, toda vantagem é vantagem no meio desse esporte, né? Por isso você vê os caras subindo as doses. Mas qualquer vantagem é vantagem. Mas assim, de 750 para 1 grama, eu já vejo uma vantagem, como eu falei para você, como se fosse uns 10%, assim, 8%. Então, às vezes pode fazer uma boa diferença, num contexto geral, pode fazer uma boa diferença. Só que assim, eu acho, no meu caso, se eu fosse fazer um protocolo mais pesado hoje, para mim, eu tô falando para mim, nenhum aluno meu não usa nem perto disso. Somando tudo, as substâncias não usa nem metade disso. Então, o que acontece? O que acontece? Se eu fosse fazer uma utilização hoje, eu ficaria ali entre 750 até 1 grama, dependendo da fase, faria essa dosagem. E porque também, pessoal, isso é um fator individual meu, eu não tenho problemas de efeitos colaterais. Minha pressão, eu estou usando 600 mg de testosterona no momento e mais algumas outras coisas que eu vou falar nos vídeos depois, que a continuação é uma outra fase do off-season que eu estou fazendo, mas já falei de protocolos, né, em vídeos anteriores, desse ano já. Do final desse ano, assim, né? Do final desse ano agora, desse 2023 para 2024. Então, o que acontece? Eu até tirei minha pressão recentemente, 12/8 certinho, tal, né? Mesmo não estando com alimentação super, ultra, 100, 1000% limpa, a pressão tá 12/8, tá legal, uma boa ingestão de água, cardio, né? Tudo bem controladinho na medida do possível ali em relação à contenção de danos. Então, eu não estou dizendo que isso aqui que eu estou super saudável, que eu não vou ter um problema nunca. Eu posso cair duro aqui daqui amanhã, daqui 30 minutos, não sei. Bomba relógio, todo mundo é meio bomba relógio nesse meio, tá, pessoal? Então o que acontece? Mas assim, tudo indica ali que a pressão tá ok, 12/8. Eu não estou com retenção de líquido exagerada, até porque dei uma mudada na minha alimentação nos últimos dias, meu peso até baixou um pouquinho. Uma boa ingestão de água, eu estou tentando ali evitar ali um pouco, né? Não totalmente, mas um pouco, produtos muito industrializados, embutidos, ultraprocessados. Então tudo vai melhorando. Estou treinando um pouco mais, né? Estou hidratando mais. Então comendo um pouco menos ali em relação a quantidades de calorias gerais. Então tá tudo muito bem, a pressão tá ok, mas é difícil eu ter problema da minha pressão subir, mesmo usando dosagens ali altíssimas de trembolona, de qualquer outra coisa assim, raramente minha pressão ficou alta. Aconteceu já de ficar um pouco mais alta em alguns tempos, mas é muito difícil, assim, eu em condições normais, assim, muito difícil. Então, questão de acne, graças a Deus também não tenho grandes problemas ali com acne, né? Tipo, só se começa a pesar muito na dose, assim, passando de 1 grama, aí começa as costas a ficar meio sujinhas, não só a testo, como as outras substâncias. Então, acne também não tenho grandes problemas, como já falei, pressão não tenho grandes problemas. Ginecomastia, que isso aí seria um problema grave, assim, porque ela pode, no começo ainda, às vezes ela é reversível, às vezes não é. Então a questão da ginecomastia não tem problema nenhum, já usei 1 grama, 1,4, não tenho ginecomastia nenhuma, assim, de esse tipo de problema. Então é uma vantagem que eu tenho. Porém, não é porque eu não tenho esses efeitos colaterais que quer dizer que eu posso abusar disso, que minhas artérias ali, tudo vai estar limpinho, 100% a vida inteira. Não. Isso é o que é coisas que a gente vê. Tem coisas que a gente não consegue ver e tem coisas que não vão sair no exame de sangue normal. Tem outras coisas que você vai ter que fazer exames mais específicos para você ver. Você não pode ficar se pautando. A gente cansava de falar isso. Nós falamos isso já em podcast e algumas coisas anteriores. O exame, seus exames de sangue tá ok, tá tudo bonitinho, ótimo, menos mal. Mas não quer dizer que você está ali, sua saúde está 100% ali, ok. Você tem que fazer outros exames ali, tem alguns exames de imagem, alguns exames mais específicos ali, exames principalmente de funções cardíacas, que eles vão dizer bastante coisa ali, porque a maioria dos problemas que os bodybuilders têm ali, de casos de óbitos até, são problemas cardíacos. Então, às vezes você pode até ali estar com um HDL, um LDL aceitável ali. Você pode estar às vezes até, mas às vezes, né, nem sempre
exame de sangue pode estar legal, beleza, ok, ótimo, mas assim, não quer dizer que você está isento ali de problemas. Então, e é isso aí, pessoal. Então, eu já falei um pouco. Então voltando ali só para finalizar o vídeo, vamos falar aí e o que acontece, pessoal? Então, muitas pessoas ali, elas têm problemas ali desses, com alguns sinais ali, alguns problemas, principalmente acne. Isso para umas pessoas pode ser um problema muito grave, para outras nem tanto. Isso vai depender do que a pessoa avalia, né? Mas eu, assim, particularmente eu como coach, tanto que existem federações, pessoal, que a acne ela não desclassifica, mas ela despontua. Então aquelas acnes, aqueles caras ali com aquelas costas cheias, toda estourada de acne, ali se você tiver muito parelho com algum atleta, esse pode, dependendo, tem uma federação que na cartilha dela, no curso de arbitragem que eu fiz, ela despontua o atleta. Então o atleta ele não é desclassificado, ele é despontuado por questão de acne, porque segundo a ideia dessa regra, desse regulamento, não aparenta algo saudável. Ah, mas ninguém no fisiculturismo é saudável. Tá, mas tem que parecer que tá. Né? No palco, pelo menos, pô, se não já tá todo, né? Às vezes tá ruim por dentro, tá ruim por fora também. Não dá, tem que estar parecendo pelo menos, né? Ah, mas o mundo é um mundo de aparências, pessoal. Então é assim que funciona. O bodybuilding é aparência. Então você não vai ser julgado pelo teu exame de sangue, pelo teu eletrocardiograma, pela sua saúde. Você vai ser julgado pelo que eles estão vendo. Então, não dá uma impressão boa, dá uma impressão. E a pele é um órgão, pessoal. Então é um indicativo de saúde. Não é legal, pessoal, não é legal. Então, particularmente como coach, como atleta, se eu tiver com um atleta, ele pode estar com o físico mais bonito do mundo. Se ele tiver com excesso de acne, eu vou estar repensando ali o protocolo dele. Lógico que eu não deixo extrapolar, não espero o cara virar um choquito para poder tomar alguma providência. Quando eu vejo que tem algum sinal ali que opa, já acende aquela luz vermelha e fala, não, já passou do ponto. Você tem um pouquinho de espinha, uma coisinha ali, outra que é normal. Agora você encher ali, o cara fica lotado, parecendo um choquito. Falei, não, peraí, vamos ver se isso é higiene, se isso é alimentação. Só que assim, às vezes o cara tá fazendo tudo certo, mas na boa parte das vezes realmente é uma resposta ruim à testosterona. Mas você pode ter acne também com outras substâncias, tá, pessoal? Então, mas eu vejo bastante esse problema de acne. Então, às vezes, existem algumas manobras que elas são necessárias. Manobras que eu digo, eu não gosto de inibidoras de aromatase, tá, pessoal? Eu mesmo fui um abusador no passado, sem nem saber que era, mas eu, graças a Deus, fui adquirindo um conhecimento ali sobre essas questões de controle de estradiol, inibidoras de aromatase e proporção ali de dano e benefício. A conclusão que eu chego é que alguns médicos ali, caras inteligentes ali, caras que têm estudado isso a fundo, eles chegaram. Eu discordo totalmente desses protocolos de gringos ali, lotados de inibidores de aromatase. Você viu? Aí o cara começa a se lesionar ali, tem uma lesão uma atrás da outra, o cara não sabe por quê. Ah, mas ele é o melhor coach do mundo. Ah, ele mandou tomar um letrozol todo dia. Não, mas ele é o melhor coach do mundo. Ah, meu joelho está todo estourado. Mas ele falou para tomar um letrozol por dia. Não, mas ele é o melhor do mundo, né? Ele é o melhor coach do mundo, eu vou fazer. Isso aí tá errado, pessoal. Então, não é porque o cara, às vezes, ele tem muito nome, né? Então eu vejo muito isso em gringos. Os caras, às vezes, eu tinha uma avaliação diferente dos caras até começar a ver muito protocolo dos caras. Então eu vejo que eles têm as suas qualidades, mas também tem alguns, não generalizando, tem caras que são muito bons, mas assim, eu vejo que eu já vi muito protocolo de coach gringo que os caras gostam de pesar a mão sem a mínima necessidade, dosagens altíssimas de inibidoras de aromatase, geralmente anastrozol, só que ali no final, ali numa reta final, o cara já passa por um letrozol. Exemestano já é um pouco mais raro de ver. Eu já tive experiência com todos os inibidores, anastrozol, letrozol, exemestano, então num ranking assim, o anastrozol estaria aqui, que eu cheguei até a fazer a utilização em uma finalização desse ano para campeonato. Eu vou falar já para vocês. Depois a gente tem aqui o anastrozol, a gente tem o exemestano e a gente tem o letrozol. Eu estou falando do menos pior para o pior, tá? O letrozol, pessoal, tem coach ali que passa um letrozol por dia, assim, tipo, um letrozol por dia, pessoal, você derruba até acho que derruba até um urso polar até, eu acho, porque o anastrozol, pessoal, eu vou falar pra vocês, como eu falei pra vocês, isso eu senti depois que eu fiquei mais velho, tá? Então, o anastrozol,
ele baixa bem ali, ele baixa legal ali. Na internet tem bastante informação sobre isso, de proporções, porcentagens. Então, porcentagens aproximadas, tá, pessoal? Ninguém é um robô, né? Então, o que acontece? Então, ali você tem ali várias, vocês podem pesquisar aí, até tem textos ali que vai ser muito melhor até do que eu falando para vocês. Mas só uma pincelada rápida, vocês podem pesquisar isso na internet. Então, você tem ali o anastrozol, o exemestano e o letrozol. O letrozol, ele é muito forte, pessoal. Então ali, e assim, particularmente falando, pessoal, no meu caso eu não vi benefício estético nenhum. Talvez para um cara que tenha muito problema de aromatização, amenize. Mas seria, na minha visão, seria cabível ali, em último caso, somente numa finalização durante muito pouco tempo. Eu me lembro muito bem, pessoal. Eu comecei a fazer a utilização de anastrozol com um protocolo de 3 comprimidos por semana. Muita coisa. Né? Dependendo do que eu falei, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que fica o shape, ver se tem alguma... Até você tira um pouco da retenção ali, dá um clean ali no físico, mas em compensação, quando chegou no sexto comprimido, eu estava todo quebrado. Eu não estava usando, eu não estava usando estanozolol, eu acredito que eu me lembre agora, eu não estava fazendo nenhuma utilização. Tipo, não tinha nem para quem culpar, assim. Eu estava bem, treinando forte, treinando pesado. Eu lembro que eu estava assim, tão com medo de me machucar nessa finalização, né? Eu lembro, quando chegou no sexto comprimido, eu falei, putz, porque faltando 2 semanas, então 3 por semana, então foram 6, né? Quando eu tava ali no quinto, sexto comprimido, aí eu senti, pessoal. Eu senti ali, eu tava todo quebrado, assim, eu fiquei até com medo de no dia do campeonato ficar aquecendo muito. Eu aqueci tão pouco no dia do campeonato que eu fiquei com medo. Eu falei, meu, já pensou se eu tenho uma lesão aqui, fazendo uma flexão de braço? Pra você ver o nível que eu tava. Eu tava vindo um leão treinando na academia. Eu tava bem. Falei, nossa, que pré-contest é esse? Mas aí foi entrar o anastrozol, pessoal. Vamos dizer que o modelo de entrada ali, a coisa mais básica, que na verdade não tem nada de básico, é potente pra cacete, é que vocês imaginem ali o exemestano e o letrozol. O exemestano, não sei se é porque eu era mais novo, mas eu me sentia melhor com o exemestano. Mas resolvi fazer a utilização desse produto aí, dessa vez. E agora já fiz também finalização com letrozol, tudo. Né? O negócio dá uma derrubada ali, da cintura para baixo, você só vai usar o seu... Você só vai servir para fazer xixi, pessoal. Não vai servir para mais nada. Só para fazer xixi e sujar a cueca. Porque não vai servir para mais nada, pessoal. Você pode ali ver ali a mulher mais bonita desse mundo, ali não vai acontecer nada. Vai parecer que você está olhando para sua irmã. Vai parecer, pode chegar a mulher mais bonita do mundo, sentar no seu colo, vai parecer que você vai olhar assim, vai fazer... E essa é uma história real. Um dia eu conto, acho que eu já falei isso em outro vídeo. Pode chegar a campeã da wellness ali, sentar no teu colo e você parecer que tá com uma boneca de pano no colo, assim. Uma boneca Emília do Pica-Pau Amarelo no colo. Vai parecer que você tá com seu gato no colo, assim, não vai acontecer nada. É o mesmo sentimento. Né? Toda mulher que você olhar vai parecer que é a sua irmã. É um bom momento para você fazer muitas amizades verdadeiras, né, pessoal? Então, o que acontece? Então, ele baixa mesmo ali o estradiol a ponto de você ter ali sintomas muito pesados. Então, o que acontece, pessoal? Na minha visão, você vai criando ali um efeito bola de neve. Você vai usando um remédio para corrigir outro, daqui a pouco você está usando 3, 4, 5 componentes ali por causa de um problema. Então, o que acontece? Você pode de 2 problemas, está usando 6 tipos de componentes ali. Então, se você tem na minha visão, se eu tenho algum problema com alguma substância, eu vou na raiz do problema, na substância. Eu não vou ficar criando ali artifício. E tem muito cara que ele é muito drogado, ele é muito viciado, ele dá sempre um pretexto para colocar mais uma substância no protocolo, né? Tem que, né? Não é possível. Tem cara que você tem que mandar manipular umas pílulas de arroz pro cara, porque ele tem que tomar alguma coisa para ele poder sair da cama, para ele fazer tudo. Às vezes não está mexendo em nada no corpo dele, ele está tomando um monte de placebo ali de farmácia de manipulação vagabunda aí, ele, nossa, eu tô me sentindo bem, tudo, nossa, recomendo, papapá. Cara, o que eu mais vejo é cara que não tem feedback do próprio físico, assim, do próprio corpo. Ele não tem noção de feedback nenhuma, porque, tipo assim, ele usa tanta coisa que ele não sabe nem o que ele tá usando. E assim, e mesmo assim ele ainda tem, mesmo usando, até se estiver usando, ele tem uma leitura muito ruim de muito pouca experiência de fármaco, muito pouco feedback, então ele não tem noção, assim, de, começa a falar besteira, tô mais denso, tô mais murcho, tô mais não sei o que, tô mais cheio, tipo, uns feedback besta, assim, tipo, eu cansei de ver isso.
Isso é muito chato, isso de trabalhar com esses feedback viagem na maionese, assim. Então, pessoal, então é isso aí, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que eu já abordei todos aqui, falei sobre todos os assuntos e essas questões ali de troca de ésteres, tá, pessoal? Já falei isso em outros vídeos aqui no canal sobre testosterona, depois posso falar de novo só disso. Tanto propionato, cipionato, enantato, eu nunca vi diferença assim no meu físico. Já coloquei ali físico de pré-competição ali com o BF ultra baixo, ultra definido, ultra bem finalizado, usando enantato. Alguns coaches tiram a substância, a testosterona, faltando algumas semanas. Muitos coaches ali, tem muito gringo que faz isso, ele vai com uma testosterona de veia mais alta ali nas primeiras 8 semanas e nas últimas 6 semanas ele troca para o propionato. Só que aí faltando 2, às vezes ou reduz a dose ou tira. Então você tem várias possibilidades. Você pode ali estar reduzindo a dose, você pode estar trocando ou reduzindo a dose por mais tempo por causa do empilhamento, dependendo do éster que você está usando. Você pode estar também usando um éster mais curto, usando ele até mais próximo à competição, às vezes só reduzindo a dose. Você pode estar tirando tudo, você pode fazer vários tipos de finalização. E você pode também nem tirar, tá, pessoal? Não é uma obrigação. Eu acredito também que tem questões individuais, mas acredito também que tem muita ilusão na cabeça das pessoas. Então, às vezes, você fica com uma densidade boa ali, uma retenção boa, aquela retenção que vai te ajudar, aquela retenção intramuscular, aquela coisa de músculo cheio. Aí você tira a testosterona, às vezes você não precisa nem bater peso. Às vezes se você precisa bater peso, você precisa tirar algumas substâncias, ok, tudo bem, faz parte, infelizmente. Mas às vezes você perde densidade, então às vezes você tira ali a testosterona, ou tira, ou enfim, é difícil, assim, se você tiver um pouco de testosterona, eu ainda vejo que você sustenta ali uma boa densidade. Quando você tira a substância, aí geralmente os caras tiram GH, tira testosterona, tira não sei o que, tira tudo que é componente de base oleosa e joga e deixa só orais e às vezes alguma coisa aquosa de meia vida mais curta como estando, como muitos fazem. Então às vezes o cara perde ali 5, 6 quilos em uma semana facilmente. Isso aconteceu comigo ano passado. Então, às vezes tem, como já falei, existe a retenção boa, favorável, e existe a retenção ruim. A retenção ruim, geralmente, pessoal, falando aí o português claro, quando você está muito seco, pessoal, não tem nada que vai atrapalhar a sua definição. Como eu já falei no vídeo anterior, eu já vi cara ali virado do avesso, seco, vascularizado, pele colada, usando só... Não, nem usava GH, era um rapaz humilde, assim, usando 400 miligramas de cipionato por semana. Ah, porque você é doido. Eu já vi cara aqui falando em vídeo no YouTube, você é doido, você vai usar cipionato perto do campeonato? Depende, velho. Depende, tipo, não é nenhum, não é uma causa de espanto isso. Você pode, depende do cara, depende da preparação, depende do contexto geral, do que dá para o cara se preparar só com testosterona tranquilamente. Se o cara tá seco, ele tá seco, pessoal. Se ele tá, às vezes você pode alterar alguma coisa na dose, alguma coisa ali na finalização, mas né, jogar algum inibidor ou não. E eu acho muito mais interessante, né, apesar de ter feito isso recentemente, né, porque eu vi fazendo testes, como falei para vocês. Fazia tempo que eu não fazia isso, queria fazer de novo. Então o que acontece? Eu acho uma vertente muito mais responsável você diminuir as doses ou você fazer até a retirada do que você adicionar inibidor de aromatase, porque isso aí vai te quebrar muito. E às vezes você já tem outro campeonato, tipo, o último campeonato, beleza, você dá tudo de si. Agora, se você tem mais um, como no meu caso, como eu tinha mais um campeonato 4 semanas depois, e mais 4 semanas eu tinha outro, é difícil, você vai acabar se arrebentando, dependendo da tua idade, dependendo do que acontecer, resposta. Como eu já falei para vocês, essa questão, particularmente falando, mesmo que não seja uma coisa ali, né, talvez isso aí tenha alguma base científica, mas eu nunca vi. Mas eu só notei essa questão dos inibidores, desse problema todo, depois que eu fiquei mais velho, depois que eu passei dos 32, 33 anos, né, 34, assim, agora que eu tô aí perto dos 40. Mas quando eu era mais novo, pessoal, usava ali que eu não via problema nenhum, tanto em qualidade de vida, problema. Mas também tem outra questão, tá, pessoal? Inibidores de aromatase, eles também estão associados a acúmulo de gordura visceral, tá? Então eu vejo ali que teve muito cara ali muito gringo, muito brasileiro old school, que teve muito problema com acúmulo de gordura visceral. Então, eu já conversei ali com médicos,
com caras ali, já vi médicos comentando, médicos ali com um entendimento muito bom sobre o assunto, eles falando que isso é visível na prática clínica. Você começa a ver uma mulher ali, em mulheres isso é muito visível. A mulher começa a fazer a utilização de, às vezes por necessidade, fazer uma utilização de um inibidor de aromatase, de anastrozol, por causa de uma certa patologia. Então o corpo da pessoa começa a tomar um formato diferente. Acúmulo de a pessoa fica mais barriguda, né? Acúmulo de gordura visceral e às vezes uma diminuição de gordura, às vezes em outras partes. Então mas o que pegou mais, que eu me lembro bem desses profissionais falando, era desse acúmulo de gordura visceral. Então tudo indica também que os inibidores de aromatase, isso em dosagens terapêuticas, tá, pessoal? Você imagine numa dosagem absurda, como eu já vi, assim, que você pode ver muito fácil. Isso não é muito difícil de você ver isso, não. Se você for caçando a fundo aí em protocolo antigo, você pode ver ali até 2 miligramas de anastrozol por dia, 2 comprimidos de anastrozol por dia. Então, toda a loucura que vocês podem imaginar, isso já foi feita. Um letrozol todo dia. Então, tem muita gente que considerava isso normal, tá, pessoal? Porque a desinformação era muito grande. Então, mas como eu falei para vocês, a nova geração, o pessoal vai vindo mais com estudo, mais embasamento, mais estudos de caso, mais análises de exame, mais cruzamentos de informações, interações entre profissionais ali, equipes multi estão mais ligados nisso, né? Então tudo bem, pessoal. Então fiquem com Deus e até mais. Depois eu volto pro próximo vídeo.